Salve família, porque agora eu começo assim, só que esse começo não é um começo. É muito diferente que eu tô aqui há 2 horas conversando com a Sara, eu tô usando outro tom de voz. De repente eu viro uma pessoa, a pessoa da voz, né? Tem uma pessoa da voz do ar. Você tem uma voz do ar, Sara? Não, mas às vezes eu acho que eu tento te imitar, sei lá, falar uma coisa assim. Estou aqui, galera, eu não sei. Tem uma entonação. Sara, pra quem, se você está ouvindo esse episódio e não conhece Sara, por favor, vá até o episódio 1 dessa saga. Wikipedia também, pessoal. Tem Tem lá minha bio. Tem nada. Vamos fazer agora. Terminar ou não a faculdade, eis a questão parte 2. Agora começando. Se você não ouviu a parte 1, eu recomendo você ouvir a parte 1. Por quê? Como não deu tempo de fazer todas as perguntas, a gente vai fazer o programa como se ele tivesse só parado. E como se fosse um filme de 2 partes, assim. E para você entender a primeira parte, a segunda parte, talvez você tenha que ouvir o primeiro ou não. Vou só recapitulando a nossa história rapidinho. Eu estudei com a Sara na faculdade. Nós desistimos da faculdade praticamente na mesma época. Ela um pouco antes de mim. Só que Sara teve a coragem maravilhosa de voltar à vida acadêmica 10 anos depois, 5 anos, quanto tempo depois? Eu parei em 2008, 8 anos depois, na real. 8 anos 2016. depois. Eu queria mandar um beijo para Wagner Belmonte, que com certeza está ouvindo esse programa. Foi um personagem de uma influência muito positiva aí nessa caminhada, né? Me ajudou. Ele é um professor nosso que é muito maluco, sabe? Como um professor meu ouve. E, na verdade, eu sei de vários que me ouvem. Então, um beijo para todo mundo que já foi meu professor, que de alguma forma marcou a nossa vida. Belmonte, vamos tomar um chopp, hein? Visualizou e não respondeu. Essa é a hashtag. Vamos marcar! Vamos marcar de se trombar. Deu 2 azulzinhos, depois nada aconteceu. Então a Sara voltou e ela me explicou no primeiro episódio dessa saga que as neuras e as noias das pessoas da faculdade atualmente são as mesmas, né? São. Ainda somos seres humanos. E então a gente, com toda a nossa expertise, vai te aconselhar, né? Na verdade, eu recebi tanta pergunta, nunca na história desse programa, desde, sei lá, quantos eu já fiz, 20, 30, eu recebi tanta pergunta, porque eu acho que é uma coisa que não é um transtorno, é um sofrimento, assim, não é um diagnóstico, alguma coisa que você leva para psiquiatra, é uma coisa que tá na nossa vida, né? Você tem que se formar, você tem que tirar notas boas. As pessoas, elas têm um sofrimento que é o sofrimento do dia a dia, né? Que eu lembro, quando eu comecei a gravar esse programa, que o meu ex-chefe, Emílio Surita, falou assim: Amanda, você acha que o seu programa, ele não é meio limitado, porque é só pessoas com transtornos, etc? Eu falei, não, acho que a gente pode expandir para problemas do dia a dia, etc. É realmente isso que eu tô fazendo. Porque nós temos episódios, assim, temáticos sobre transtorno bipolar, TAG, depressão, etc. Mas é um programa de comportamento também. E a Sara, ela tem tiques nervosos, ela poderia ter participado do tique. É verdade. Podia ter falado isso? Claro que pode. Melhoraram, mas assim, por exemplo, agora eu tô com alguns tiques. E eu lembro que quando eu conheci, acho que a sua irmã ou o seu irmão, eu vi e falei, nossa, é família. Família, pisca o tempo inteiro. Tem. Sei lá, faz umas coisas assim com a boca. Não, você tinha muito mais. Eu acho que nesses períodos. Que hoje eu não convivo com você. No ápice da minha ansiedade, assim, alguns 6 meses, eu tava tossindo, assim, eu não parava de Tossindo? Tossir. Sério? Porque, na verdade, eu não tava conseguindo respirar direito, né? E a tosse era uma forma de tentar me ventilar. Então, Você concluiu sozinha? Não, foi na yoga, né? Quando eu comecei yoga hoje a Sara é a louca do yoga, faz 4 por dia. Não, mas você faz quase todo dia, né? Eu gostaria. Mas você faz quase todo dia, Sim, ou fez? Então, eu tô vivendo uma fase de negação agora da yoga. Mas você fez no auge? Nossa, eu fiz todos os dias da minha vida e minha vida era yoga, assim, até... Engraçado que até quando abril, a gente mais ou gravou o primeiro episódio, você não tinha... Você passou por uma depressão nesse meio tempo, né? Na real, o meu processo depressivo, assim, da minha vida adulta, o mais forte foi de setembro até janeiro, mais ou menos. E isso começou a melhorar a partir do momento que algumas coisas da minha vida também foram se resolvendo de alguma forma ou de outra.
Só que há algumas recaídas, assim, né? Não de depressão, porque também você, né, no processo de análise você começa a também deixar de fantasiar algumas coisas, né? Então, e são padrões, a gente repete, né? Repete padrões, você vai aprendendo, né? Tipo, eu comecei a encarar meu comportamento físico e do que eu sinto como se fosse uma questão matemática, assim. Cara, como que eu não vou aprender isso, velho? Sendo que tem tanta gente que do nada pega um livro de matemática, aprende pra caralho, vai lá, presta o pior vestibular do mundo, tipo, medicina na USP e passa. Cara, eu posso passar no meu próprio vestibular, que é a minha vida, galera. Contrate, coach, Sara Correia. Curtiu, né? Então, a gente passa, né, por vestibulares, assim, claro que hoje eu sempre falo, eu também tive nesse meio tempo desde que que eu comecei o programa, é claro que eu passei por alguns períodos de... Não vamos chamar de recaída, porque, assim... É injusto, acho que falar na recaída. E também injusto com você também. Como a gente se trata direitinho, a gente... O que seria uma recaída, o processo de crescimento, será, dessa caída, é muito rápido. Total. É muito... por muita gente fala assim, eu já tive depressão, será que eu vou ter de novo? Provavelmente. É como se fosse um acelerador, assim, do processo de aprendizado. As recaídas. Isso! Como se fosse uma startup. Tá ligado aquele negócio de... um investidor anjo. Você é o seu próprio investidor anjo e você também é sua startup. Então, Porque tipo, você assim, já sabe. E aí o investidor anjo tá falando ali onde você tá errando e como você tem que melhorar. Você é um expert de si mesmo. Então você fala, cara, na boa, ficou uma semana fudido, sei lá, tem semanas que eu não vou pra yoga, não quero fazer porra nenhuma, eu trabalho porque, enfim, eu tenho que ser útil, eu tenho que ganhar minha grana, pagar os boletos. Mas ao mesmo tempo, cara, passa uma semana e falei, beleza, já deu, vamos pra cima? Beleza, tá, beijo. Eu fiz esse ato no programa porque eu gravei 4 episódios sobre suicídio. Eu, apesar de lidar com esse assunto o dia inteiro da minha vida, comigo, e agora fazendo disso o meu trabalho, eu também sou uma pessoa sensível e também tenho questões. E aconteceram algumas coisas que não precisam ser mencionadas aqui, porque elas já passaram. Mas eu acho que talvez eu faça algum episódio sobre como conviver com... Na verdade, todo episódio é sobre isso, né? Então, acaba sendo um pouco em primeira pessoa tudo. Vamos só... Agora contextualizou, passou esse tempo. Vamos às perguntas, ó. Lembrando que nesse período, acho que na primeira parte que a gente gravou, eu falei que eu tava fazendo MBA e tal. E aí? Então, fica pro finalzinho, galera. Tá. Deixa eu até anotar. Pra você segurar até o final. Fica, audiência, daí meu caderno que eu vou anotar, porque senão eu vou esquecer. Aliás, eu tive uma conversa com a Sara ontem no WhatsApp e ela falou uma pérola maravilhosa, só que eu esqueci. Você lembra? A bala abaixo pra cada um de um jeito diferente. Por favor, Sara! Olha, galera, a gente vai estar aí no próximo mês lançando uma campanha. Vai ter camiseta, caneca, bottom. Vai ter aquele negócio que você coloca o mouse, sabe? Mousepad. O mousepad. Aquele negócio que bota aqui, que os seus blogueiros têm aquele negócio que põe o celular. Que é selfie, que eu tenho ódio desse negócio, inclusive. Não tem nome. Se alguém souber o nome disso, por favor, me fale. Segura o dedo pra tirar selfie. Que bagulho nojento. Tipo, você fica na pra cama, não segura... isso daqui em Kardashian. Exato. Que é o do que segurar pra dar selfie. Todo mundo louco. Qual que é a frase? A bala bate pra cada um de um jeito diferente. É mais ou menos por aí, né? Mas é isso. Pensem nisso. Porque assim... se a vida fosse uma bala... o acontecimento... você recebe de maneiras muito diferentes. Tipo aqueles discursos, assim, né? Pós-rehab, assim, que você vê a galera fazendo, assim, né? Tipo, a vida é a droga mais forte que tem, né, galera? Pra que usar droga? Vamos surfar essa onda. Do Proerd, né? Tipo, é meu bagulho assim. A gente entra numa igreja que é de ex-drogado. Também tem esse viés, né? A gente pode acontecer com a gente? Pode acontecer. E não é errado nem certo. Bom, a Tatiane Martins, que mandou a perguntinha. Como faz para voltar para um ambiente tão tóxico? Tive um momento de ir para a faculdade que me dava crise no meio do caminho. Travei e ainda estou travada em relação ao que eu preciso terminar. A faculdade era meu sonho e hoje é meu pesadelo. Eu era uma boa aluna, meu histórico era impecável. Do 6º semestre em diante, a depressão me pegou
de um jeito que desenvolvi ansiedade e tive umas crises. Até hoje, não consegui integrar o TCC. Bom, bem-vindo ao meu clube, que eu nunca nem sentei. Só o pavor do TCC, de abrir um Word e escrever tcc.docx, eu juro, eu sinto isso. Quando a gente tinha gravado, eu já tinha sido banca de um TCC? Já. Então eu já contei isso. A vida é muito maluca, porque eu nunca apresentei o TCC e eu fui banca de um TCC. E quando eu cheguei em casa, eu tive um negócio que chamam de dissociação. Sabe o que é isso? Quando você não sabe como agir, que você tá uma ausência de sentimento, que você fala assim, tá, o que aconteceu na minha vida? Que se por exemplo, se eu estivesse na rua, eu teria que ficar sentada, ou, sei lá, eu falei isso com o meu psiquiatra, ele falou assim, eu não dirijo, mas se eu dirigisse, ele falou que provavelmente seria muito perigoso. Pessoas que sofrem esse tipo de crise de ansiedade, esse processo dissociativo, porque é uma coisa que você ainda não assimila. Então, para mim, eu acho que ter sido banca foi muito mais, não sei se libertador, mas assustador. Mas não, acho que foi de um jeito que eu lidei com o meu medo, sabe? E daí, de repente, eu cheguei em casa e eu não entendi nada. E daí, depois que eu entendi, eu comecei a chorar. Daí, meio que a ficha cai. Não sei se vocês sofrem disso, mas às vezes, quando eu tô algum tipo de crise de ansiedade eu tenho uns princípios de dissociação que às vezes você fala, eu pelo menos falo frases, por exemplo, eu falo o endereço que eu morei na Bela Vista. Então, eu tive algumas vezes assim na minha vida, especialmente na minha adolescência, foi quando eu comecei a ter mais crises de pânico e tal. E eu tive uma recente, assim, numa discussão que eu tive com a Kate. Kate, a gente é casada hoje. E foi uma coisa boba, assim, tal. E era um domingo à noite. E no momento que eu tava discutindo com ela, tudo que eu falava, parece que eu ouvia o que eu falava. E eu não era o personagem que tava fazendo parte. O personagem principal era um coadjuvante. Você sai do personagem e você vira narrador da série. É como se fossem aqueles sonhos que você vê que você tá sonhando, que você sabe. Uhum. E você quer se acordar. E é terrível, porque você tá desesperado, que você quer sair daquilo. E parece que nada começa a fazer sentido. O seu corpo, as muda. coisas, velho, tipo, como que tudo isso aqui existe na face da Terra? Sabe, esse lambe na parede, esse computador, Sim. a minha pele, tipo, quem sou eu? E é a sensação mais horrorosa e nonsense que existe na face da Terra. Lembra muito uma sensação de viagem de droga, uma bad trip, né? Nossa, mas é uma bad trip sem a droga. E é pior, porque quando você tá na bad trip da droga, se pá, você fala, cara, isso aqui vai passar. E tipo, aqui nem se tá bebaço. Tem um tempo, passou, já era. Mas é você com sua cabeça. Eu falo, e aí, tô ficando louca? Então, Precisa ser internada? quando eu falei esse tipo... eu falei não desse episódio, mas um outro episódio que aconteceu recentemente comigo. E o meu psiquiatra falou o seguinte, o que a gente deve fazer quando acontece isso é racionalizar. Tipo, aqui tá a mesa, isso é meu braço, esse é meu cabelo, sabe? Para que você volte pro que tá... Porque é real, né? É tipo mindfulness mesmo. Volte pro tempo presente. Porque, assim, como você é uma trip errada. Eu tava numa sessão, esses tempos de análise aí, tava brisando sobre fantasia, sobre realidade e tal. E eu tava brisando muito sobre o que é realidade, sobre, sei lá, pensar que, tipo assim, a realidade é que o sol todo dia tá ali nascendo, independe de você, né? Você dorme, acorda, o sol tá ali, você vai morrer, o sol continua ali. Isso é real, então, né? O resto, sei lá, é uma fantasia que a gente cria pra viver. E ela virou e falou assim, Sara, a realidade, na verdade, ela é impalpável, né? Pra compreensão humana, porque se a gente fosse lidar com o que é real, a gente não viveria. E eu tava numa sessão de análise. Ela colocou essa questão que eu acho que ela é bem teórica, assim, se a gente for pesquisar, e vários, enfim, filósofos e psicanalistas famosos, tal, enfim, que estudaram pra caralho. A gente vai, talvez, entender, nem sei também que a gente tem que entender esse conceito, mas isso fez muito sentido pra mim. Porque, às vezes, também algumas coisas são incompreensíveis e
E é isso, sabe? Mas é isso que a Amanda falou também. Esse lance de você pegar e falar, não, é verdade, eu tô aqui. E é o lance da meditação, né? Do mindfulness, que virou uma moda. Estar presente. E eu queria que essa moda fosse cada vez mais moda, na real. Eu não quero que não seja... é que nem a gente já fez até um programa sobre gratidão. E ser grato é muito legal. Mas ser grato de verdade. E isso de estar presente do mindfulness, eu acho que há essa popularização, que é esse boom, daí você vê que a pessoa tá usando o claro conceito que tem gente errado. capitalizando em cima, ganhando grana. Mas é um negócio sério. Você tava falando até de neurociência. É um negócio sério, que a gente pode aprender sobre. Tipo, eu tava numa sessão com o meu psiquiatra. E ele falou... o que eu poderia fazer. Ele me deu outra dica também, se isso acontecesse, sentar, esperar passar. Porque Porque a ligação com a terra, né? Quando você senta, você tá na terra, né? Você não vai passar disso. Você tá... É como se a terra... a sua sensação, ela tá em cima de você. E de alguma forma simbólica, o seu cérebro entende. Bum, caí aqui num lugar. Sim. Cheguei aqui nesse pra você ponto, voltar, entendeu? Você falou da discussão. Por isso tem gente que, tipo, sei lá, se reconecta pra caralho quando pisa na terra molhada, vai pra lugar que tem mais árvore, floresta, cachoeira. E tem isso. Porque são as coisas mais, assim, que... falam pra gente, tipo, esse é a sua introspectiva, é isso que é você, esse lance... E é isso, se pra você ir pra cachoeira faz muito bem, vá pra cachoeira, entende? Não é uma regra acho que na psiquiatria ou na psicologia, não é uma regra que que vá servir pra todo mundo. Tipo, eu tenho um sofrimento parecido com o dela ou com você que tá ouvindo, mas a gente não vai conseguir cagar uma regra e falar assim, olha, gente, se todo mundo for pra cachoeira no final de semana, todo mundo vai virar good vibes. Não. Mas há uma parcela das pessoas Tem gente que vai sentir good vibe, sei lá, se for todo final de semana pro cinema, assistir 3 filmes um atrás do outro. E pra mim, me parece perturbador. E, cara, e se isso for um prazer incrível, que, tipo, alimenta a sua alma, velho, faça. Tipo, é isso. Mas vamos voltar pra questão da Vamos voltar pra questão. Eu era uma boa aluna, sexto semestre, né? Foi isso que eu falei. Eu tive umas crises... Como faço pra voltar? Até hoje não consegui entregar o... boa. Até hoje não consegui entregar o TCC, que é a única coisa que falta. Meu prazo era hoje. Então, tipo, eu espero muito que você tenha entregado ou não. Não vou entregar. Que sintonia, né, amiga? A gente é muito mix. Não vou entregar porque, entre todas as coisas que eu passo mal, só de pensar em terminar, nem orientação eu tenho mais. Enfim, sinto que tô contaminada por esse ambiente tóxico todo, e toda vez que eu piso lá, passo mal. Você, no primeiro episódio, falou que existe um meio, se você precisa de como chama? Um atestado, um laudo médico, você pode utilizar de todos os subterfúgios. E não são subterfúgios, são recursos, né? São recursos, se ferramentas. você não tá bem, qual é o problema, assim? Eu acho que, de fato, se você pode, de repente, fazer uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo e pensar nisso, porque eu já tentei recorrer com isso na época, inclusive, uma das épocas que eu tava tentando entregar o TCC, eu passei por 3 momentos desses, que foi na primeira vez que eu entrei na faculdade, que foi com a Amanda, em 2006, aí, tipo assim, chegou ali em 2008, eu desisti e tentei voltar, aí não consegui também, e aí na terceira vez que eu tentei voltar, aí eu já estava um pouco mais madura em questões que vinham sendo elaboradas nesse período, que eu já estava mais consciente, eu estava dominando elas, e aí eu consegui terminar. Mas em algum desses momentos eu usei sim meu psiquiatra, inclusive ele na época, né, que me deu Ele sugeriu essa sugestão. E, cara, e foi isso, sabe? Eu me senti, em algum momento, tipo, lá atrás, eu falei, cara, mas será? Cara, não, era uma ferramenta e eu usei e tá tudo certo, entendeu? A gente se culpa muito, né? Porque, infelizmente, ainda há esse preconceito de falar que vai no psiquiatra, que tem um laudo psiquiátrico. E eu acho que esse programa é realmente para falar isso. Tudo bem, eu tenho laudos psiquiátricos ao longo da minha vida inteira e nem por isso eu sou louca, né? E tem tanto... A gente tenta manter um status quo a vida inteira, né? Tantas imagens, assim, né? Independente se é o psiquiatra que você vai e tem vergonha. Sei lá, você tem que... Sei lá, tem gente que é pressionada a casar, ter filho. E fica a vida inteira indo lá na família. A família pergunta, mas quando que vai nascer o filho? Então, assim, tipo... Cadê o bebê? Então, E assim, os namoradinhos? E o namoradinho, Então, cara, é tão cheio disso o tempo inteiro que, pô, na boa, tô de boa.
Aqui eu gosto de uma coisa aqui, ó. Abandonei 2. Amanda, uma federal. Daí ele fala o nome da faculdade, que não me cobrava tanto, mas eu sinto muita incapacidade, apesar de saber do meu potencial. Tem essa coisa também que falar, e foi mal, a minha é federal, que tem aquela coisa de você, o status social, de você ter passado num lugar. E daí agora ele tem EAD. Eu fiz um programa sobre esquizofrenia com 2 mães que os filhos têm esquizofrenia, etc. E uma das mães, o filho, ele passa na federal. A partir desse momento, ele tem uma crise e ele é diagnosticado com esquizofrenia. Daí, até eu pergunto pra ela, eu falo assim, mas é tão estranho, né? Porque, tipo assim, como você vai ficar doente depois de uma coisa que você tanto desejou, né? Porque a gente... ela falou que ele se isolou, não fez cursinho, ele estudava sozinho e tal, era um cara... não vamos falar normal, porque não existe normal, mas era um cara... Aparentemente socialmente... aquilo do padrão. E, de repente, na coisa que ele mais desejava, mais que a família dele desejava, ele se viu lá. E lá, ele teve o tal do surto psicótico. Às vezes, a imposição social normal, igual você falou, os namoradinhos, ter um filho, não sei o que lá, às vezes provoca muito mais dor do que dizer não. Você não acha? Sim, eu concordo plenamente, mas no momento você só diz não na sua vida quando você tem consciência e maturidade de também manter esse não, né? Que a gente fala de... esqueci a palavra aqui que eu às vezes uso, mas é bancar o não, né? Porque é uma coisa. Você tem que falar um não sem sofrimento também. Você tem que falar um não sem falar, nossa, será que eu deveria ter falado sim? Será que... Não, tchau. Amanhã vem outro episódio, a gente fala sobre outra coisa. E é difícil falar não, na verdade, na vida. A gente tem que falar assim o tempo inteiro, porque a gente tem que ser aceito o tempo inteiro. A gente tem que ser aceito pela família, pelos amigos, no trabalho, e a gente vai se violentando. Mas eu acho que falar não pra família, pro trabalho, pra alguma coisa, eu posso dizer isso pessoalmente, às vezes, muito libertador. E dói muito. E quando você se vê, você tá preso naquela coisa que todo mundo queria que você tivesse fazendo, porque é a regra, mas só você sabe o peso que cumprir aquela regra. É que tem uma questão geracional também que é muito difícil, né? Sim. Quando você, sei lá, tem 18 anos e seus pais, sei lá, numa família padrão, né? Você tem o pai e a mãe, ou só a mãe, né? A gente tem inúmeras famílias no Brasil hoje que são capitaneadas por só mãe, né? Que não tem pai. Enfim, ou pela avó, etc. E você fala não pra aquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa quer, o sonho ver o filho, a filha formada, que não sei o quê, e você vira e fala, não é o que eu quero fazer, mas não é o que eu vou fazer. Mas você tem que saber que aquilo é a projeção da tua mãe, não a tua. Não é fácil, entendeu? É complexo, sabe? É complexo. Ainda mais se você depende, às vezes, financeiramente da pessoa, se existe aí também algum tipo de ameaça dessa pessoa. Se você não fizer faculdade, eu vou cortar tal, Y, X. Então, assim, são, né, algumas complexidades que no meio do caminho não é muito fácil de equacionar, assim, né? Mas eu acho que ser autêntico é sempre muito importante. A gente tem vários exemplos de pessoas que são autênticas desde sempre, assim, criança. Tem um amigo seu que, com certeza, de repente, a ovelha negra da família, sabe aquela coisa? E essa pessoa é autêntica e ela tá fazendo algumas coisas ali que ela tá bem feliz, assim, fazendo, dando os nãos. E sei lá, acho que esse lance é importante. Amanda, fala como foi o processo de entrar no mercado de trabalho na área da comunicação sem ter concluído o curso. Bom, o processo de entrar no mercado de trabalho sem ter concluído um curso, para mim foi fácil porque eu já estava no mercado de trabalho. Agora, eu posso dizer, dá dificuldade. Ainda vejo pessoas assim, eu falo, eu sou jornalista. Você é jornalista? Eu falo, mas eu não me formei. Daí, eu acho que há um preconceito entre o meio, que como acho que, sei lá, porque o se formar, né? Tipo, tem uma coisa final, que é o diploma, não sei o quê. Então, eu acho que talvez eu sinta um pouco das pessoas que se formaram, falando assim, que talvez eu esteja usurpando o lugar deles.
Mas eu não me... É claro que às vezes eu fico triste também, porque eu não sou não sou uma pessoa super bem resolvida. Mas eu percebo que o trabalho que eu faço, ele é muito mais importante do que eu tentar agradar o meio pela panela, etc. São questões, assim, tipo... eu acho que há um preconceito, há um pouco de preconceito ainda pelas pessoas que se formaram e tem uma panelinha, etc. E fala assim, mas você não se formou. Então, tem isso. Mas entrar no mercado de trabalho não foi difícil para mim, porque eu já estava, assim. Mas hoje, tendo o meu trabalho normal, esse meu trabalho, que ele vem crescendo, ele já tem 1 ano, ele já está crescendo, ele já está atingindo um patamar até inesperado por um período tão curto, eu sinto que há um preconceito de algumas pessoas do meio. Mas eu acho que sempre haverá preconceito. Você não consegue agradar todo mundo, assim. E é muito louco isso, né? Porque às vezes a pessoa que tem preconceito do meio, né, com isso, talvez, é uma pessoa extremamente progressista em várias outras coisas, né? Sim. E aí você fala, ai, que preconceito seletivo, então, né? Porque pra mim ser progressista é, de fato, sair fora da caixinha total, assim. Eu respeito todas as diferenças possíveis e imaginárias e é isso. Mas o que é interessante também é que, falar de jornalismo em si é muito difícil, né? Porque quantos amigos nossos formados que tá com, sei lá, no emprego de merda, assim, no sentido de... E o pior, eu acho que nenhum dos nossos amigos, os formados, eles estão fazendo jornalismo mesmo. O jornalismo, tipo, aquele jornalismo tradicional, redação, matéria... Que não existe mais aquele jornalismo. Muitas coisas que a gente tinha, que a gente aprendia, hoje não faz o menor sentido ter aquela matéria. Velho, sabe? quando que, em 2006, você ia estudar marketing digital na faculdade? Hoje, a faculdade de rádio e TV é internet. E possivelmente, seja num futuro, sei lá, seja podcast e youtuber, sabe? Porque a gente tá a gente é uma geração entre safra, então a gente tem que se adaptar e ser aberto. Se a pessoa não é aberta, eu não preciso, não vou tratá-la mal, vou entender mais ou menos o recado e vida que segue. Eu acho que a gente lida com preconceito o tempo todo. Sim, e é interessante que se você, sei lá, amanhã se você acordar e falar assim, velho, quero voltar, sei lá, voltar a terminar essa porra aqui, uma coisa que, sei lá, que eu acho que vale a pena. Já dá um frio na barriga, não. E aí você ia lá, é muito legal. Tipo assim, uma que você ia ser considerada tiazona, né? Deus que me livre! 33 anos. Eles falam que tipo de música que eles ouvem. É tipo assim, aquela treta. Eles tomam breja, tem cervejada? Não, ainda tomar breja às 9 da manhã é disruptivo. E eles tomam da barata, da Itaipava. Também, sabe? Lógico, sempre. Eu tomo cerveja barata até hoje. Mentira. Mentira! Às vezes eu tomo uma Sara tá cerveja tomando- artesanal. Ela já tá na belga. A gente percebe que a gente é adulto pela Não, cerveja, é que né? dá Daí ressaca você passa... para um caralho. Dá muita ressaca. Você passa pelas mais aguadas, não sei o quê. Daí quando você vê, você tá na Heineken. E daqui a pouco você tá na belga. E aquelas outras que eu já Aí não você tenho fica estudando acesso. a que eu- escola alemã, a escola não sei... um universo muito faz interessante, um curso. viu, gente? É muito... Inclusive, eu tô querendo fazer um curso. De então. mestre em cervejeiro? Porque é rápido, já 3 meses, acabou, não dá tempo de desistir. Brincadeira. Não dá tempo de desistir. Cara, eu tenho um pavor de curso, juro. Eu amo curso. Sério? Nossa, eu já tô vendo um MBA. prova. Ai, gente, eu tô nervosa. Quanto tempo falta pra acabar esse programinha? 30 minutos. Tá bom, então vamos esperar até os 20 minutos. Até os 10 minutos finais. A gente fala sobre isso. Gente, é muito rápido com você, tipo, é porque a gente flui, a gente tem uma... A gente fala pra caralho. Fala. E é uma coisa que são assuntos que se conectam e ao mesmo tempo não se conectam. Então, se você tem que ser muito rápido para aguentar. Para aguentar, não, para conseguir. Ó, aqui, sobre abandonar a faculdade, fiz o mesmo em setembro de 2018, larguei a federal. Amo que eles botam um peso na Federal de Minas. Se fosse na Cafundó Poderoso. Cafundó do Judas de Minas, ninguém fala. tem coragem, que nem a gente, de falar que fez a Unisa. Você sabe Exatamente. qual que é a Unisa? A Universidade de Santo Amaro. Sabe onde é essa porra desse município em São Paulo? Vai procurar no mapa, meu amor. Vai procurar a subprefeitura de Santo Amaro. Você vai ver lá. E é isso, cara. Sabe a realidade que a gente ia no supermercado? Qual era? Futurama. No Futurama. Só quem é da periferia sabe o que é um Futurama. Então, assim, vai pesquisar, tá? Vai pesquisar, tá? Larguei a federal. Desde então, me sinto muito bem. Arrumei um bom emprego e novos amigos. Aí arrasou. No entanto, ainda não decidi o que quero fazer quando voltar a estudar. Tampouco tenho coragem de responder as mensagens do meu, não sei o quê, perguntando se já estou estudando.
Sempre que ele manda algo, eu entro numa crise louca que eu não consigo explicar. É tipo o Wagner Belmonte mandando a mensagem pra Sara. Tipo, Sarinha, que legal, cara, Vamos tô muito voltar, feliz. hein? Vamos voltar. Eu lembro que ele ficava, né, acho que na sua primeira ou segunda volta, que ele fica... porque as pessoas querem te incentivar, só que a gente tem medo. E é muito difícil, porque é como se fosse também, é um desespero, né, de quem tá de fora, querendo te ajudar tanto assim, porque gosta de você, porque tem um carinho do caralho por você, e você fica olhando pra cara da pessoa falando assim... Tipo, Não é o não momento. dá, entendeu? Eu Obrigada, ainda não não consigo. precisa, sabe? Mas eu agradeço pra caralho, do fundo do meu coração, sabe? Porque é muito difícil isso. E eu aceitei, de fato, essa ajuda e eu acho que... Mas você esperou o seu momento? Não, total. Foi no momento que eu, de forma madura com essa questão, falei, cara, eu vou voltar. E eu trabalhei muito também na análise essa questão do tipo, tá, mas pra que você quer voltar? Uhum. Tipo, porque a pergunta Porque até porque essa. você nem você tem uma carreira bem sucedida em outra área. Pra que você quer finalizar isso, entendeu? E, tipo, não precisa. Eu que tenho problema de finalizar as coisas. Se você... eu realmente tenho problema. Cara, Você lembra que eu até falei com sim. você ontem... Do tatuador, né? Tatuador. Uma vez eu marquei uma tatuagem, daí eu não quis fazer mais por algum motivo, e a Sara queria que eu desse uma satisfação pra pessoa. E eu me sentia muito ultrajada e quase ansiosa, assim, de ter que ligar pra uma pessoa e dar satisfação. Porque o meu problema, das minhas questões é realmente dar satisfação e dizer não. Porque eu acho que eu ter contato com o não e saber o que a pessoa iria responder, isso pra mim me dava uma ansiedade absurda. Porque eu não queria decepcionar a pessoa. Mas é que tá, né? Só que daí, na minha cabeça, o que eu faço? Eu corto o laço e desapareço. É saudável? Não é saudável. Mas eu tenho, não vou chamar de humildade, mas eu tenho a cara de pau de falar que tenho um problema, sim, pra dizer não. E é muito difícil. Eu acho que talvez a gente faça até vou anotar aqui, um programa sobre dizer não, porque dizer não é muito difícil pra muita gente. Pra caralho. E dar satisfação é muita então, gente. é uma questão assim que a gente pode ficar dias, meses e anos falando sobre, porque a gente passa por algumas violências, assim, né? Psicológicas e de vários outros sentidos, porque a gente não fala não, porque a gente não coloca limites, porque a gente Porque a gente aprendeu a dizer sim, porque tem que falar sim. E também porque a gente vive numa sociedade que quanto mais você estiver proativo, disposto, ansioso... Meu professor de yoga fala isso pra mim. A gente é valorizado por sermos ansiosos, por sermos, tipo, noiados com tudo. No trabalho... Aquela galera que responde e-mails de trabalho 4 da manhã. No trabalho, se você é uma pessoa extremamente proativa, tá dizendo sim pra tudo quanto é Proativa coisa. é ruim, né? Deixa que eu pego isso pra mim. Não, deixa que eu Odeio resolvo, deixa que eu proatividade. faço. Nossa, você... Eu nunca fui. Sabe o que minha mãe falava? Você não tem iniciativa. Eu sempre achei essa palavra muito pesada, porque eu era aquela pessoa que caiu uma folha, sei lá, o controle remoto caiu, eu não pegava. Porque me mexer era muito doloroso. Eu era uma criança introspectiva, introvertida. E daí minha mãe vinha e falava, você não tem iniciativa pra pegar. E tanto que, como você falou, proatividade. Proatividade me parece uma coisa bem assustadora. A gente tem que desconstruir, né? O que é proatividade no contemporâneo nessa Deixa que eu faço. Você aguenta tudo pra falar deixa que eu faço? Gente, na real, assim, a ação, né? Eu acho que a inteligência, ela justamente, ela mora onde você sabe qual é seu limite, você fala não a partir daí. Dizer não é muito difícil. E é muito difícil ter essa inteligência real. Se fosse fácil, todo mundo seria. Tô aqui com 33 anos, não aprendi a dizer não pra maioria das coisas. Mas já Mas eu ignoro, aprendi a ignorar. Eu também aprendi a ignorar. Aprendi a me fazer de sonsa. Isso é muito importante. Sonsa, é importante. É importante se fazer de sonsa, meter o louco. Meter louco. É importante ser um pouco... E isso não é maldade. Eu acho que é uma proteção, né? Não, porque de fato se proteger, gente. Porque você não vai dar conta. E vai ser ruim pra você. Pro outro vai ser legal, você vai fazer o favor. E vai ser a legalzona. Cara, mas sério, pra você... assim, que tem gente que vende o seguinte...
Não, tem que ser proativo, não sei o quê. Aí a pessoa tá pegando o busão, o metrô, demora 2 horas mesmo pra chegar no trabalho. Aí ela fica 8 horas lá naquele trabalho. Aí ela demora mais 4 horas pra casa, ela faz faculdade e tal. E o tempo inteiro tem que ser cobrado por ser proativo. E às vezes quem tá falando pra você ser proativo é alguém que tá já mais confortável. Tudo bem, pode ter conquistado, conquistou, sei lá, mora perto do trabalho. Tudo bem, mas entende que é diferente as questões? Quem fala isso não tá vivendo a sua realidade e é foda pra caralho você ficar acordado 16 horas por dia fazendo tudo que você tem que fazer já e que você chegou em um lugar longe pra caramba. E é o lance da gratidão, velho, que a gente tava falando. Que no final das contas é aquela coisa, a gente é injusto com a gente o tempo inteiro. Porque a gente sempre quer mais. Mas a gente quer ser justo com o outro. Com o outro, você oferece algo, o seu melhor. Exato. E com você, é que nem, não sei com quem eu tava falando. Às vezes a gente se trata tão mal, por exemplo, você vai salvar. Eu não faço tanto isso porque eu já tomei consciência. Mas sei lá, até na época da faculdade, tipo, salva, termina essa porra, sua burra. Com a gente é muito mal. Nossa, tá com chicote ali. E com os outros, você tenta ser mais razoável, etc. Vamos continuar. E, tipo, eu tenho 20 anos, minhas meia-irmãs mais velhas já estão formadas. Então, tem aquela coisa, né? Graças a Deus, na minha família... agora eu tô falando de mim. A minha irmã se formou, fez pós-graduação. Ela é o sucesso, então eu deixo pra ela essa responsabilidade. Eu sei que ela não ouve esse podcast, mas com certeza alguém ouve e vai falar pra ela, por favor, fale pra minha irmã que ela é o sucesso. E tem isso, né? De dar comparação, né? Minhas meias-irmãs são formadas e a minha irmã é mais nova. Então, pra mim, eu acho que não sei como ela vê a situação de eu não ser formada e ela ser. Nunca perguntei. Também não vejo importância nisso. Mas também não sei como meus pais sentem. Eu acho que na minha família, como a minha família é a primeira geração... na verdade, uma das primeiras pessoas formadas da minha família mesmo foi a minha irmã. Então, eu acho que eu fui uma das primeiras a entrar na universidade. Então, já consegui uma medalhazinha. E terminar, não tenho essa, mas a minha irmã é pós-graduada, então parabéns para ela, Angélica Ramalho. Mas eu tô aqui querendo decidir, ou pelo menos não parar no meio de uma decisão. Daí ela tipo, colocou aqui, desculpa, as mensagens, quem ela falou lá que cobra ela, é o pai dela. Que eu falei, desculpa, escrevi no meio do metrô, kkk. Enfim, a questão. Como vocês lidaram com a pressão, se é que houve uma, e se a Sara voltou fazendo exatamente o mesmo curso que ela abandonou no início? Beijos. Voltei. E já era uma grade diferente. Sim. Não deu uma ansiedade, puta, na verdade, faltam 2 anos, mas eu vou ter que fazer em 12. Gente, a real é que eu tive as mesmas questões quando eu voltei. Elas não foram diferentes. Elas foram iguais. Para escrever meu TCC foi difícil pra caramba. Eu, inclusive, comentei, eu acho que na primeira parte que a gente falou sobre isso, no outro episódio, que eu tive uma sorte de ter a minha orientadora, era uma pessoa muito acolhedora e, sei lá, Ela respeitou seu tempo. Ela respeitou meu tempo e 3 dias antes de eu entregar o TCC, que tinha já aquele tempo burocrático da faculdade que eu não podia passar mais, eu faltava 2 capítulos para eu escrever. Então a gente tá falando aí... 3 dias antes, você falou? A gente tá falando de 60 páginas, né, de um Meu TCC. senhor! Eu tinha escrito 15. Como? Você botou uma letra... Eu já pensava, bota uma letra gigante, espaçamento 2. Então, a Como primeira que faz? coisa foi pedir ajuda, porque de fato... Mas daí você tava chorando, como que era a situação? A minha característica é que eu nunca fui uma pessoa que chorei muito, né? Mas daí como você explodiu? Então, porque é desesperador. Eu nem lembro como foi. Muito interessante tentar resgatar esse momento, mas decidi ser... Fazia terapia já, e foi legal fazer terapia nesse processo, porque a cada passo que eu dava, ou que eu queria retrair, eu levava como questão da terapia. E eu acho que foi uma questão de uma análise essa, do tipo, olha, eu tô aqui parada, tô procrastinando, e eu tenho que entregar na quarta, hoje é quinta, ou era uma terça-feira, uma quarta-feira, na quarta que vem isso tem que estar pronto, tem que estar 3 versões bonitinhas Da na mesa gráfica ali, lá. Da gráfica, e eu tenho que escrever pelo menos 40 páginas. Aparentemente tranquilaça. Não tava tranquilo, eu sabia que eu tava fazendo uma coisa errada, eu sabia que eu não estava Mas fazendo o que eu deveria fazer. Você queria vomitar? Porque me parece desesperador. É que também essa fase da minha vida eu vivia num processo de ansiedade física que eu sempre tive, e eu só
entendi de forma extremamente clara na minha cabeça, 1 ano atrás, como eu era fisicamente impactada pela ansiedade. E nessa época eu tava também vivendo essa fase física de sentir coisas, meu corpo. Só que eu não tinha dias à noite que eu ia dormir, eu ficava respirando fundo, assim, e achando que eu ia morrer porque eu não conseguia respirar. E eu passei anos e anos da minha vida assim. E eu achava que era normal, que vai passar e... Que era de você. vivia naquela não da situação. Exato, era meu. Já me acostumei com isso, sabe? Quando você acostuma com uma coisa que é ruim e vira normal. Tipo isso. E eu, nessa época, eu, com certeza, vivia assim. Enfim, mandei o e-mail e falei, olha, Michele... Na moral, não vai rolar. Na moralzinha, não vai rolar, tal, lá. Mas como assim, Sara? Seu tema é muito bom. Gostei que algumas pessoas gostaram muito do tema. Tema. É uma palavra pra vida. Sim. Enfim, e ela falou assim, Sara, seu tema é muito bom pra gente parar aqui e tal, lá. E, não, vem aqui pra minha casa amanhã. A gente vai ficar 3 dias aqui, eu saio pra dar aula, eu volto tal, no horário do almoço, eu almoço aqui, lá. Você morou com ela? Fiquei 3 dias, eu ia pra casa dormir, voltava e tal. E em 3 dias ela sentou do meu lado e ela escreveu comigo o que tinha que fazer. E, cara, eu terminei esse lance com alguém escrevendo, pegando na minha mão e me ensinando a escrever, entendeu? Então, tipo... Terminei. Mas ela foi muito generosa de entender que você precisava da ajuda, porque você oficialmente pediu ajuda. Exato, eu pedi ajuda. Mas não aquela tipo help. Não. SOS, porque eu voltei pra faculdade sendo aquela pessoa participativa das aulas. Essa era chata. Chata pra caralho. Eu sou o aluno que o professor quer ter, que presta atenção, que daí tem faz perguntas. Na hora de assinar a chamada, ela faz uma última pergunta e bateu o sinal. E todo mundo tem que ficar preso porque... ônibus. Fudeu, entendeu? Mas eu tô lá, chata, na primeira... Mas você chegou a, pedir um SOS pra ela? Ou ela sentiu que você tinha sinais de SOS? Eu pedi e aprendi nesse momento a ser humilde, né? Ser humilde e também me proteger, reconhecer meus limites. No sentido, tipo, cara, na boa, eu preciso da ajuda de alguém, velho. E ninguém melhor que minha orientadora pra me ajudar dessa forma, entendeu? E aí, obviamente, que ela poderia ter, sei lá, foda-se você, Mas eu acho que por isso que também tem toda aquela... eu vivi esse processo de escolha de orientador antes de desistir da faculdade. É tão importante uma identificação assim, pessoal, e contar a sua história, vender a sua história também é importante. Conta mais sobre isso. Porque, assim, eu vendia durante a fase que eu tinha voltado, que já era a 3ª vez que eu tinha tentado voltar. Eu falava dos temas que eu tinha tentado fazer e não tinha conseguido. Então, assim, eu criei uma relação de confiança, entendeu? Com aquelas pessoas. Eu sou um monstro que eu mesmo me criei. Então, assim, não, mas é sério isso, cara, porque a sua história vale a pena, velho. É um capital que você tem, entendeu? E, porra, na 3ª vez que você volta, você tá lá pagando a sua faculdade, trabalhando, um dos boletos é a faculdade, você tem que terminar aquilo. E eu aprendi a vender isso, essa preocupação. Eu tô aqui pra terminar. Eu tenho que... Não importa o que você vai fazer, eu tô pagando Você passava realmente a mensagem que queria passar. eu tinha que terminar. E eu falava, e eu vendi isso o tempo inteiro. Eu tenho que terminar, Michele, eu tenho que terminar fulano, eu tenho que terminar blá, 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 blá. E é isso. Professor, você não vai me tirar 0,25 porque eu não posso pegar dependência daqui. Você não tem noção. Eu já fiz essa matéria 4 vezes na minha vida. E é sério, é de verdade isso. Se quiser, a gente faz uma prova oral agora. Mas cara, você é muito corajosa. Cara, e você tem... Aí eu aprendi a ser malandra, que não, é uma malandragem muito boa, porque você tá vendo... Você não tá vendendo nenhuma mentira, amigo. Você tá falando o que você já fez e tá deixando bem claro que você tem que concluir aquilo. E aí, você cria uma relação do tipo... Você bota uma pressão em quem tá lá te avaliando. Ou não também, foda-se. Mas enfim, eu vendi. E eu sou a fóbica da apresentação. Eu viro uma outra pessoa... que a apresentação fala, oi, tudo bem? Aqui está o meu tema. Como é que foi essa... A gente não falou isso no outro episódio. Como é que foi a apresentação? Você tinha um tempo, né? Foi foda. Quanto tempo você tinha? Até hoje, pra eu apresentar coisas e falar em público, eu tenho muita dificuldade. Inclusive, eu tô pensando em fazer um curso de... Eu comprei oratório. Eu comprei Cara, você é mó boa falando, vai se fuder, cara, não. Apresentar as coisas pra mim. No MBA teve um dia, inclusive, que eu fui apresentar um tema de uma matéria que era direito do consumidor. E, tipo assim, no final, eu terminei com 10 a matéria, que era uma matéria que eu amava, assim. E eu queria, inclusive, fazer faculdade de direito agora, porque no MBA... Lá vem ela. Eu falei pra Kate esses dias, cara, eu acho que eu tô pensando em fazer uma segunda... Acho que eu vou fazer direito, né? Ela falou, não mente pra você, sabe? Vai dormir, calma, vai dormir. vai na moral. Vai fazer um curso de oratória? Vai. E aí eu comprei enfim. Mas no MBA teve um lance que teve uma mina, assim, que foi muito maldosa, assim, comigo. Eu tava na primeira... uma mina que avaliava? Da aluna, assim, da sala, sabe? Aí eu fui apresentar e, cara...
chegou no meio, assim, da minha fala, eu esqueci tudo, deu um branco. E aí, eu já tava numa época de ser honesta, e eu não queria mentir e falar que eu não sabia. Eu falei, pessoal, peraí que eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês no meu script, porque eu esqueci. E, tipo assim, várias pessoas rindo, assim, se identificando comigo no sentido de, tipo, caralho, você esqueceu e você não tem vergonha. Exato, entendeu? Cara de pau. E essa mina na frente, ela ficava assim, nossa, mas você tá muito nervosa, né? Você tá colocando a mão no seu bolso porque você tá tremendo, porque você tá suando, né? E eu tava assim, eu tava pingando, assim, tipo... E até hoje, assim, em várias situações da minha vida que é engraçado, porque várias situações que eu tô falando sobre coisas que eu gosto de falar, no trabalho, às vezes assuntos, ou defender a minha ideia pra alguém, eu suo muito, assim. Eu suo muito a cabeça. Eu fico suando. Agora eu não tô suando tanto porque eu tô mais relaxada, eu acho. Mas assim... Sei lá, da outra vez que a gente gravou, tava mal pra caralho. Tanto que o editor, quando foi editar o podcast, ele falou, parece que ela tá se mexendo o tempo inteiro. Eu tava com muito tique naquele dia, mas assim, muito. Eu tava pingando, assim. Porque eu acho que foi uma retomada de um assunto pra gente, assim, que a gente nunca tinha falado, né? Assim, a gente, sabe? Vivemos aquilo, 10 anos depois estamos falando de novo. Caralho, estamos vivas aqui falando sobre algo que a gente já sofreu tanto. Entendeu? E tipo... E, cara, você sofre de novo, entendeu? Volta algumas coisas. Só que é diferente, enfim. Você falou da sua apresentação no MBA, e eu falei que não gosto de curso. Eu fiz... acho que quem ouve o podcast sabe que o programa ficou em segundo lugar num programa do UPix, que é um programa de aceleração de projetos, etc. E é uma semana de aula... E eu ficava 12 horas Nossa, eu fiquei acompanhando e eu achei muito da hora. Eu queria estar lá, bem legal, tá ligado? Aprendendo esses rolês. Mas assim, e os 3 primeiros dias um pouco mais tranquilos, etc. Mas na primeira apresentação, que era você mostrar o seu projeto para a marca, tinha uma marca lá, eu tinha acho que 5 minutos, eu vi o cronômetro, eu simplesmente gritei com a pessoa. Eu falei assim, é muito injusto ter esse relógio aqui. E daí eu falei a apresentação toda automática, meio decorada, não sei se as pessoas entenderam. Vou contar o que aconteceu. Não gostaria de contar, mas eu acho importante pro processo. Eu entrei no banheiro, sentei no chão, comecei a chorar. E parece que você tá vivendo um momento de dissociação, talvez. Totalmente. E comecei a chorar. E foi a última crise de ansiedade que eu tive. Depois disso, eu fiz mais outras apresentações. O pessoal do curso pegou a minha causa, então todo mundo vibrava muito com toda a vitória que eu tinha. Mas a minha primeira apresentação foi um desastre. E eu lembro que eu sentei no chão do banheiro, chorando, com vergonha, porque já estava na hora de ir embora e eu não queria que as pessoas me vissem. Mas daí depois eu percebi, eu falei, gente, eles sabem que eu tô chorando porque eu embarguei na frente de todo mundo. E para mim, aquilo foi por ter essa fobia de curso, foi uma retomada da vida acadêmica, assim. Eu falei, cara, eu preciso estar aqui porque eu quero melhorar o meu projeto e etc. Mas aquela primeira sensação de apresentar remeteu totalmente à minha vida da faculdade, da escola, sabe? Porque eu tinha uma pessoa me avaliando e etc. E daí eu chorei muito. E uma pessoa foi muito legal comigo que eu gosto de uma coisa que acontece comigo. Não sei se acontece com você, mas deve acontecer também de alguma forma. Que como eu me exponho muito, falo, olha, eu tenho fobia social, não sei o que lá. As pessoas se abrem muito comigo. Daí uma pessoa que eu nunca esperei... pra um caralho. É impressionante isso. Abre um vínculo de segredo. E às vezes ainda fica até chato porque você dá espaço também para aquelas pessoas em si mesmadas que só gostam de falar sobre elas. E como você é um bom ouvinte, porque querendo ou não, quando você fala muito, nem sempre, mas eu acho que de alguma forma quando você se expõe, a pessoa também acha que você é um bom ouvinte. E aí você vai dando vestígio disso porque você escuta tudo sem julgar muito, então todo mundo quer falar, não todo mundo, mas enfim, ali no meio que você vive, talvez as pessoas começam a querer falar mais com você sobre coisas mais sensíveis delas, pessoais, assim. E aí você começa Acho que quando a gente se expõe, a gente abre uma porta para que as pessoas tenham uma confiança na gente, né? Sim. E aí você às vezes dá espaço para alguns personagens que às vezes é aquele ensimesmado ou ensimesmada, que só fala dela e passa um mês da vida falando dela. E a gente, eu pelo menos, ou eu ignoro completamente, ou porque eu não sei dar aquele gancho do corte. Eu não sou uma terapeuta pra falar, acabou a sessão. Exato. E também eu não sei falar, agora vamos falar de mim? É minha vez, porque eu não sou terapeuta, eu sou só amiga. Sim. Então, assim, eu também quero falar de mim.
Eu gostaria de compartilhar com você algumas coisinhas. Mas, enfim, aí eu começo a ignorar também. É, Não dou mais bom dia, abaixo a cabeça quando a pessoa passa. Aham. E aí passou uma semana, tudo bem de novo. Aí a Sim, porque a gente não é terapeuta, né? A gente é pessoa. Então, e ter ficado em segundo lugar foi muito representativo. Não porque, na verdade, eu nem sabia que valia prêmio. Mas eu lembro que a turma falou, você tem que se destacar porque você venceu uma coisa muito arraigada da sua dificuldade. Então, assim, é claro que por mais que pareça que eu seja uma pessoa, ai meu Deus, ela fala super bem, ai meu Deus, ela agora eu dou palestras, consultoria. Agora as pessoas me chamam para falar sobre o assunto, não significa que quando me remete a alguma coisa... É muito, muito estranho que quando a gente entra em contato com alguma coisa do passado, a gente fica meio infantilizado. Você sente isso? Sim, é porque eu Você se sente meio criancinha? Sim, mas você é criança mesmo. Porque era aquela coisa da Amanda mais criança. Exato. Que tinha medo. É a Amanda de 10 anos atrás. Uhum. Há 10 anos atrás, quando a Amanda tinha, ou a Sarah tinha, ou qualquer pessoa que tenha as referências da infância, você volta para aquele lugar. E você é aquela criança. E é esse processo que a gente vai ali na terapia, né? Na conversa, no podcast. Cara, eu vou dizer que o programa tá acabando e não vai dar pra gente responder Mentira, tudo. velho. Juro por Deus. Cara, isso daqui tem que virar uma série documental, Amanda. Então, vamos vender isso daqui. eu já tô fazendo a primeira série do Esquizofrenóias, mas como eu sou ansiosa, eu já tenho 3 temporadas na minha cabeça. Então, eu acho que pode ser a possível 4ª, mas a gente pode adiantar para uma 2ª. Porque realmente é uma coisa que tem conteúdo e as pessoas mandam textos. Cara, e sabe o que é legal? Porque assim, eu vou fazer 34 anos, enfim, você também. E tipo, não é só uma história de adolescente, sabe? Não é uma... É de fato... É legítimo. E é uma questão que traz outras várias questões. Tanto que a gente faz esse programa de 1 hora. A gente pega uma pergunta, deschava ela e vai estar falando de mindfulness. E tipo assim, você responde 3 perguntas objetivas, no máximo. Sim. Que é muito mais complexo, é muito mais... cheia de coisinhas que você pode falar. Até porque a gente não consegue fazer uma consultoria, a gente não é coach, Imagina. Deus me livre, odiamos esse tipo de trabalho. Mas a gente só... Acho que a ideia é propor uma reflexão, né? Em algum momento dessa fala, alguém vai se identificar e vai falar aquilo, coisa do irmão, etc. Mas dado o momento da gente falar... A minha escola é totalmente jornalismo sensacionalista, porque eu trabalhei na TV aberta. A Sarah deu esse gancho, porque ela tá assistindo muito TLC, muito Discovery Channel. Amo. Largados e Pelados. Não consigo. Largados e Pelados não Nossa, eu consigo. adoro. Faço maratona no domingo. Apesar que já tá passando Que muita eu coisa acho muito repetida. monótono. Eu amo, adoro. Eu E fico gosto- pensando que eu vou lá um dia, Sabe uma sabe? coisa que eu gostava muito, mas hoje eu tenho meio agonia? Aqueles de pessoas que têm acumuladores compulsivos. Isso começou... eu mas também isso amava. me faz mal Começou a me agora. trazer umas coisas, uns gatilhos assim, que meio errados. Esse programa eu consumi muito, E mas... aí eu abro a portinha de um quarto que eu tenho na minha casa e eu vejo um monte de coisa acumulada lá, ainda que esteja organizada, mas tá acumulada. Eu gostava, assim, eu falo assim, nossa, que sofrimento gostoso de assistir isso, que horror, e falar isso, que horror. Mas hoje eu já acho que, pra mim, não faz bem esse programa. Sarah, agora uma vinheta super sensacionalista. O que aconteceu com o seu MBA? Nesse ato, você estava lá, você tinha feito alguns meses, você falou que são matérias, né? Você vai fazendo... Eu tinha feito 70%, né? Caralho! Se você não se formou, eu vou te dar um tiro. Então, prepara a bazuca. Ai, vai! E aí eu tranquei um semestre, que era o último, né? Que tinha mais 5 matérias pra eu fazer. Que eles dão um período que você pode descansar, sei lá. É porque assim, as matérias são corridas. Então, tipo assim, esse mês e meio, esses próximos 45 dias será uma próxima matéria. E aí você vai ter aulas dessa matéria, acabou, você parte pra outra. Então, assim, ou você pode trancar o curso inteiro antes que uma matéria comece, pra você não ter que fazer ela, ou porque a partir do momento que você faz a primeira aula, você já perde uma grana ali, você tem que terminar, trancar naquele meio, perder uma grana. Então você Até louco, né, que educação é realmente um negócio. Sim, completamente. E aí um dia antes você pode trancar,
E, enfim, fiz isso quando eu tranquei no começo desse ano. E aí eu fiquei elaborando muito isso. Fiquei pensando muito, veio essa coisa. Enfim. Era MBA no quê mesmo? Era em gestão comercial. Que é basicamente você gerir um departamento comercial de vendas de uma empresa. Uhum. Meio que você já é... Você é da área de vendas. Trabalho com Então seria uma especialização. Seria uma especialização disso. E eu entrei, eu sou de uma indústria criativa, né, de música, e entrei num lugar conservador, porque eu entrei para estudar com pessoas que vinham Pragmático, tudo. de várias indústrias que não tinha nada a ver com a minha, assim. Então, eu sempre era alguém que tava dando um exemplo diferente, novo. Existe isso, nossa, que coisa. Pra frente. Tinha uma pessoa na minha sala só, que eu fiz amizade, que ela trabalhava numa grande tiqueteira, que a gente fala que vende ingresso, que era um diretor comercial dessa tiqueteira. A gente fez amizade, porque a gente se identificou, né? Uhum. Que era o resto era, tipo, galera. Não, tinha 45 pessoas, 15 era do Itaú, tipo, 5 era de outra multinacional, mais 10 de outra. E pra mim foi muito legal também entender isso. E todas as matérias eram voltadas para os processos que acontecem dentro dessas empresas, não dentro da empresa que eu trabalho. Então eu aprendi pra caralho. Foi bem legal, assim. Só que no final, aí eu enfim, tranquei porque eu precisava de um tempo pra mim e tal, lá. E na hora de voltar eu falei, cara, eu tenho que pagar ainda metade desse negócio. E, tipo assim, a gente tá falando de um carro, assim, de 50 mil reais. Eu tinha pago 25, tá? Em 12 vezes de 2 mil reais. Uhum. Tinha que pagar mais 12 de 2.100. Aí eu virei e falei assim, mesmo cara... que você tranque, você tem que pagar. Sim, eu continuei pagando. Porque o preço, ele é fechado, né? Exato, é fechado. Aí você que parcela, entendeu? Não importa, você tem 5 anos pra terminar. Sim. Você pagou em 2, você continua. Se quiser pagar à vista e ir lá, aí você vai lá e paga. Pode crer. Enfim, aí na hora de voltar eu falei, cara, não vale a pena. Não é. Eu comecei a fazer isso aqui pra me provar algo que eu não deveria me provar. Pra provar com as pessoas, de repente, que eu trabalho, ou com o meu chefe, com alguém lá, que eu era capaz de alguma coisa, sendo que eu não preciso disso. E não terminei. Tranquei de vez, falei, tchau, TCC. E você, tipo, paguei com gosto a difícil? multa. Tinha que pagar uma multa. Há uma decisão. Mas foi difícil esse negócio? Que, Não. tipo assim, que você entendeu que era pra aprovar pra uma certa... Foi um certo processo, grupo? foi um processo muito mais de paz, assim, nesse tempo. Paz nos estádios. Paz nos estádios. Do que o que eu sofri antes, assim. Agora eu entendi que essa era a questão. E não, tipo, o que eu precisava fazer, eu precisava terminar e lá. Não, cara, foi legal. Porque o que você aprendeu, ele tá com você, né? Não precisa do papel pendurado. E eu não vou falar assim, olha, eu joguei fora essa grana, foi uma bosta, me arrependo. Nossa, deveria ter... Mano, Porque as pessoas tratam assim, não? Tipo, cara, foi legal pra caralho, eu estudei... Você acha que as pessoas chegaram, você falou, você tá louca? Várias pessoas, eu saí jogou do grupo, dinheiro eu saí do grupo. Sara grupo. saiu do grupo, do MBA. Eu nunca mais estudei. Umas 5 pessoas me mandaram mensagem na paralela. Tá acontecendo? Como assim? Lá. Falei, gente, tá tudo certo, sabe? Tipo, meu, que legal que essas 5 pessoas que vieram me perguntar na paralela foram pessoas que, de alguma forma, a gente tinha uma relação ali e que se importaram e tal, não sei o que, ficaram... Qual a taxa de desistência? Cara, era bem alta a multa, só que... Não, a taxa de pessoas que começam Nossa, a terminar. poucas. Né? Porque É bem baixo. Por quê? Porque a galera que faz esse curso, muita gente já é profissional que precisa fazer um MBA pra conseguir uma recolocação melhor no próprio trabalho e ganhar um salário melhor. Também não é a sua galera, né? Não é a mesma galera. E hoje você pensa em fazer direito igual a Kim Kardashian. Sim, ou direito. Agora eu tô vendo um curso à distância, inclusive à distância pra eu fazer também. Enfim, são vários projetinhos. Direito? Não, um projeto de cursos curtos. Music business, que é tipo na área que eu trampo mesmo, assim, mas, enfim, é um curso curto, assim, de verão. Mas à distância, enfim, eu gosto dos cursinhos, né? Então essa é Sara, né? A pessoa que jogou o dinheiro no lixo. O curso de cervejeiro, mestre cervejeiro também. Você tá falando sério? Aham. O nome da breja, inclusive, será A Bala. Bate. Pra cada um jeito diferente. Então é a bala, né? Não registrei esse nome, porque esse aqui é um documento e foi criado aqui. Sara é detentora dos direitos. Muito obrigada, Sara. É muito legal conversar com você, porque é uma conversa de verdade, tipo, a gente não precisa de um roteiro, assim, é uma coisa que flui. Sei lá, a gente pegou 2 perguntas e virou uma conversa muito legal. Fico muito feliz que, desde a nossa última gravação,
existe uma melhora, não, melhora, É um processo evolução. que tem constante evolução, existe e questionamento, e reflexão. A gente se dá a oportunidade de mudar. Sim. E você fica em paz, cada vez mais em paz com as questões, sabe? Porque, É isso que a gente precisa. Paz dos estádios. Ninguém entende o lema da minha vida, mas paz dos estádios é isso. É tipo, não ter conflito. E sei lá, acho que eu percebo que te conhecendo há tanto tempo, a gente vê uma mudança. Recentemente eu fui num programa de um colega nosso da faculdade, do André Brant, os Donos da Razão. Procurem esse podcast, a gente fala muito do passado, etc. também. Mais voltado para relacionamento, mas a gente fala assim também de algumas neuras pessoais. E é muito legal ver colegas e amigos numa constante evolução, né? Porque se existisse esse podcast há 10 anos, do que a gente estava fazendo, do como a gente se sentia, seria uma conversa completamente diferente. E eu espero que daqui 10 anos... Teria um pouco de vergonha, sabe? Com toda certeza. Aquele programa, aquele episódio do Black Mirror, que você tem um controlinho que você consegue voltar, assim, as telas das coisas que você fez, assim, e você vê... Nossa, é muito constrangedor. Eu fico feliz que a internet não era tão aberta. Que não era tão online, assim. Mas então... Mas eu acho que daqui 10 anos a gente também se envergonha disso daqui. Talvez não, cara. Eu acho, sei lá, acho que não. Não, é que a gente tá perto da evolução suprema, talvez, assim. Perto de do Deus. Nirvana, né? Perto de Deus. Então eu acho que como a gente é muito evoluído... Não sei, mas eu acho que é muito legal ver pessoas que a gente gosta mudando constantemente. E não há problema, né? Não há problema em mudar. E acho que... A melhor coisa é mudar. Sim, e acho que há um tempo a gente não achava isso, né? E mudem todos os dias, porque é muito legal. E se você olhar pra você, eu olho pra muitas coisas minhas, e eu sei que a Sara também, e vê e fala, por que eu reagi desse jeito? Também não vai pegar e vai ficar sofrendo por uma coisa que você fez. Eu acho que é um processo. Na terapia a gente chama de processo terapêutico, né? O processo terapêutico é muito demorado, e é verdade, pra cada um a bala bate de um jeito. Exato, é um processo de gratidão, de verdade, é um processo de autorrespeito, de... Auto-perdão, autocompaixão. Autocompaixão que, cara, você tem que ter isso por você, senão... Porque é isso, é auto, né? Já diz o nome. A semana que vem a gente volta mais uma vez. Voltamos agora a ser semanal. Muito obrigada, Sara. Volte sempre. Ainda tem perguntas. Assim, é um programa eterno, né? Vira tipo um filme de tipo Kill Bill, sei lá. Um filme que tem, sei lá... Máquina Mortífera. Kardashian. 16 temporadas aí. Cara, pode ser a mesma coisa, mas é diferente. Quem sabe a gente vira milionário com isso? Vamos trabalhar esse esquizofrenóis, braço, consultoria para universitários de todas as gerações. E eu vou continuar fazendo meus cursinhos, hein, galera? Então, eu vou dar uns updates sobre a vida de Sara. Vocês podem seguir Sara nas redes sociais. Sara só tem Instagram, porque ela é muito low profile. Então, acho que é Sara Sanches. Pode entrar lá. E Sara Underline Sanches pode entrar lá e pedir... mandar perguntas, dicas. E se você participou do nosso passado de alguma forma, eu percebi que isso acontece. Pessoas do passado apareceram pessoas da faculdade que nem eram nossas amigas, que eu falei assim, nossa, como... E agradecendo pelo trabalho, eu falei, guri! Recém peguei o copo. Então, semana que vem a gente volta. Beijo, paz nos estádios. Essa foi Sara Correria, também conhecida como a moça do MBA. Qual era o nome? É que esses negócios de business... É muito chato. Tem um nome chato. Gestão e não sei o quê. Gestão comercial. Gestão comercial. Mas ela está tranquila, é isso. Educação nunca é um dinheiro jogado fora. Não, nem me arrependo do que eu gastei ali. De boa. Então é isso. Voltamos. Beijos.